Eu estou provando a você que o Lula está provocando de propósito uma tarifa, ele está cavando uma falta. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O Rubio foi alvo de xingamentos do Flávio, do Lula. Vamos lá, Rubio foi alvo de xingamentos do Lula ontem e hoje. Quando a gente está falando do Marco Rubio, talvez não seja claro para toda a audiência o tamanho da importância desse cara. Esse tal de Marco Rubio, como diz o Lula, né? Ele não é o secretário dos Estados. A gente está falando do secretário de Estado, que é o chanceler do governo americano. Nos Estados Unidos, essa posição, que é equivalente ao ministro das Relações Exteriores no Brasil, como os Estados Unidos têm uma política externa fundamental para o mundo inteiro, tradicionalmente a posição de secretário de Estado é considerada a posição mais importante de todo o gabinete do presidente, ou seja, de todos os ministérios. Nos Estados Unidos, os ministérios são chamados de secretarias. Então, a secretaria mais importante dos Estados Unidos é a Secretaria de Estado. Para nós, especificamente, na área da política externa, na relação com o Brasil, o Rubio, o secretário de Estado, o Rubio, ele tem, aliás, antes disso, o Rubio tem uma segunda posição, tá? Nos Estados Unidos você tem o governo americano, você tem a Secretaria de Estado, que é fundamental. Não satisfeito com essa posição, que é a mais importante dos Estados Unidos, o Trump nomeou o Rubio para a posição de National Security Advisor, que é o Conselheiro de Segurança Nacional. Essa posição normalmente tem um outro nome. Eu estou tentando até me lembrar quem era. Até lidei com ele no início do governo Trump. O Rubio é o primeiro cara que eu tenho notícia que ocupa as duas posições. Então, às vezes as pessoas não sabem a diferença, mas nos Estados Unidos você tem o Departamento de Estado, que é uma secretaria super poderosa que atende o presidente dos Estados Unidos, mas dentro da Casa Branca você tem alguns conselhos que o presidente tem que reportam diretamente a ele. Você tem o Conselho de Política Doméstica, que é o DPC, Domestic Policy Council, você tem o Conselho Econômico do presidente, e você tem, para lidar com política externa, o Conselho de Segurança Nacional. O Rubio é um sujeito que é tão poderoso na administração Trump que ele ocupa as duas posições, secretário de Estado e Conselho de Segurança Nacional. Na área externa, ou da relação com o Brasil, o Marco Rubio tem a autoridade quase que completa, sem precisar sequer da aprovação do presidente para quase tudo. Por exemplo, a imposição das sanções Magnitsky não dependem do presidente americano. Ele faz, por exemplo, o secretário de Estado tem o poder de pedir ao secretário do Tesouro que faça essa designação. Não precisa da ação presidencial. É claro que o presidente pode mandar, desmandar, retirar, como o caso do Trump acabou retirando, mas o Rubio, se quiser designar alguém, não precisa legalmente. Ele tem o poder para sanção a autoridades estrangeiras. Ele tem o poder, por exemplo, para cassação de vistos, discricionária, autoridade discricionária, não consulta o presidente para isso. Quem cassou o visto de mais de duas dúzias de autoridades brasileiras foi o Rubio. Toda a área de política externa, qual é a direção da política externa em relação ao Brasil, é determinada pelo Marco Rubio. O que o Rubio não fez foi justamente essa investigação que é feita por um outro órgão do governo americano, que é um órgão burocrático, que é o USTR, United States Trade Representative, ou seja, o representante comercial dos Estados Unidos. Então não só o Rubio não foi a pessoa que está sugerindo tarifas ao Brasil, como certamente ele é a última pessoa, se a gente não quiser tarifa, ele é a última pessoa com a qual vale a pena brigar. Não é coincidência que o Marco Rubio, dentro da política americana, seja uma figura central. Ele foi senador pelo meu estado aqui da Flórida, aliás, um senador extremamente popular, que inclusive enfrentou o Trump como pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano há 10 anos, em 2016. E ele era considerado um dos favoritos naquele momento,
mas acabou sendo desbancado pelo próprio Trump. Então o Rubio quase foi candidato a presidente dos Estados Unidos, 10 anos atrás. A história segue, ele se junta ao Trump e hoje Marco Rubio está entre os mais cotados para suceder Trump na presidência dos Estados Unidos. Hoje, a disputa está entre Rubio e J.D. Vance, os dois mais prováveis. No Polymarket, o site de apostas, a diferença entre eles, reparem o gráfico, reparem o crescimento do Rubio. Consegue aumentar esse gráfico para a gente, Gabriel? Melhor. Reparem o crescimento do Rubio, uma pessoa em alta nos Estados Unidos. E o J.D. Vance, obviamente a curva entre J.D. Vance e Rubio, ela tem que ser oposta. Então, este cara com quem Trump está brigando é ali meio a meio, quase divide a possibilidade de ser candidato com o J.D. Vance. Aliás, veja que coisa interessante, né? Não deixa de ser engraçado, porque na linha sucessória a gente conseguiu encontrar com essas 3 pessoas na viagem a Washington. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Obviamente, o secretário Marco Rubio e o próprio J.D. Vance. Ou seja, a gente fez ali barba, cabelo e bigode. Mas se a discussão está entre tá entre Rubio e J.D. Vance, né, não bastando todo esse prestígio popular, o próprio presidente Trump rasga de elogios o Marco Rubio. Trump disse recentemente que o Rubio é o maior secretário de Estado da história americana, quando ele fez o acordo de paz com Gaza. Recentemente, o Trump falou assim, seria uma boa se o Rubio fosse o presidente de Cuba, porque eles estão falando sobre uma ação de alguma natureza em Cuba. Eles estão sempre juntos, o grau de confiança é altíssimo. Eu vou dar de novo, bastidores aqui. Quando nós encontramos com o Rubio, nós antes tivemos uma reunião no Departamento de Estado. E como foi o Rubio que pediu a reunião, então nós sentamos antes com o Darren Beattie e com o Christopher Landau, que é o braço direito do Rubio, é o 02 no Departamento de Estado, é o segundo mais poderoso. E aí terminou a nossa reunião, a gente não sabia se a gente ia encontrar com o Rubio dentro do Departamento de Estado, o prédio no qual a gente já estava, a sala do Rubio era ao lado da sala do Landau, aliás, umas salas lindíssimas, parecem palácios com aqueles quadros lindos de tinta a óleo de todos os secretários de Estado americanos e tal, muito, muito legal. Mas não, a gente foi informado que a nossa reunião seria de novo dentro da Casa Branca. E foi bom, porque a gente ia ter uma reunião com o J.D. Vance também dentro da Casa Branca. Mas o que é interessante nessa história? O Rubio despacha também de dentro da Casa Branca. Tamanho grau de proximidade dele com o Donald Trump. E aí, vai ser o candidato, vai ser o Rubio, vai ser o J.D. Vance, quem vai ser? Bom, como se não bastassem todo esse apoio popular, todo esse apoio do próprio presidente Trump, hoje, coincidentemente, saiu uma reportagem na Fox News, onde o presidente Trump foi perguntado quem deve sucedê-lo, J.D. Vance ou Marco Rubio? E a Fox News publicou a resposta do Trump, que foi a seguinte: o presidente Trump afirmou que uma chapa conjunta em 2028 entre o seu vice-presidente e o seu secretário de Estado seria praticamente imbatível, elogiando a sintonia entre duas das figuras mais proeminentes do Partido Republicano, J.D. Vance e Marco Rubio. Trump disse: eu observo os dois juntos, eles se dão muito bem, têm uma ótima relação, eu gosto dele juntos. Ou seja, o homem com quem Lula está brigando é simplesmente a pessoa errada se você não quer tarifa. Brigar com o Rubio é a mesma coisa que brigar com o Trump e brigar com o povo americano. Então a única coisa que vocês podem imaginar é isso que vocês já confirmaram aqui na enquete, que está nesse momento com 97% dos votos.
que Lula quer cavar, Lula quer a tarifa. A gente já mostrou no último bloco o Lula xingando o Marco Rubio e xingando o Trump. Mas há um outro vídeo que o nosso camisa 10 das tarifas mostrando que ele partiu para cima do Rubio em outra oportunidade, chamando o Rubio de frustrado. Tem um vídeo aí? Bota aí pra gente, Gabriel. O Trump foi eleito imperador do mundo. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump. Isso já teve. Para mostrar que eles estão na República. Ah, é o mesmo vídeo, então. É o mesmo vídeo, é o que ele chama de frustrado. Então é aquele negócio, né? Lula buscou o contato veio, depois ele vai ficar ali pedindo pênalti, né? Para fazer uma analogia aí própria pra gente de Copa do Mundo, que a gente tá entrando em época de Copa do Mundo, então a gente tá fazendo analogia de Copa. Isso não é diplomacia, gente. Isso é cagar pro Brasil. A gente sabe que o Lula odeia o Brasil. A gente sabe que o Lula é um psicopata narcisista, que tá preocupado com ele, com o poder. E se tiver que tarifar as empresas brasileiras, ele não tá nem aí. E o cálculo é somente eleitoral. Mas o que o meu amigo Flávio fez? Seguiu na direção oposta. Primeiro, ele destruiu a narrativa da mídia. Segundo, partiu para resolver o problema e fez o quê? Reiterou formalmente o que ele havia pedido ao Rubio e que eu testemunhei e disse para vocês aqui. Ele disse que não queria que as tarifas fossem impostas. E mandou a carta. Vamos ler a carta aqui não é uma carta longa, eu vou ler aqui para vocês. Prezado do Flávio Bolsonaro para o Marco Rubio. Prezado secretário Rubio, escrevo antes de tudo para agradecer a cordialidade com que foi recebido durante a minha recente visita a Washington. Nossa conversa reforçou minha convicção de que a amizade entre as nossas duas nações se apoia em valores compartilhados em uma visão comum para a segurança e a prosperidade do hemisfério ocidental. Sou especialmente grato por sua decisão de designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Outra decisão que o Rubio não precisava de autorização de ninguém e veio dele. Essas duas facções estão entre os empreendimentos criminosos mais violentos do Brasil e suas redes de drogas, armas e dinheiro se estendem muito além de nossas fronteiras, alcançando também o seu país. A imensa maioria do povo brasileiro celebrou essa medida, ainda que não tenha agradado ao nosso atual governo. Trata-se de um passo decisivo para proteger cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Escrevo também, no entanto, com a preocupação em relação à recente determinação da seção 301 anunciada pelo representante de comércio dos Estados Unidos. Embora eu compreenda que nenhuma tarifa tenha sido imposta até o momento e que a determinação apenas instaure um processo de consulta pública e etapas técnicas que culminam em um prazo legal em julho, acredito ser meu dever compartilhar com o senhor as reais condições econômicas enfrentadas pelo povo brasileiro neste momento. O Brasil vive uma grave deterioração fiscal e econômica. Nossa dívida bruta do governo geral ultrapassou 80% do PIB pela primeira vez desde a pandemia, atingindo 10,4 trilhões em abril, e as projeções do mercado apontam para um recorde de 83,7% até o final do ano. As contas públicas continuam registrando déficit primário, enquanto os pagamentos de juros da dívida alcançaram níveis históricos. A situação das famílias é ainda mais alarmante. Um recorde de 81,7 milhões de brasileiros está inadimplente, quase metade da população adulta, com os compromissos financeiros consumindo uma parcela sem precedente da renda das famílias. No setor empresarial, pedidos de recuperação judicial, equivalentes brasileiros ao Chapter 11 americano, dispararam para um recorde histórico de 2.466 empresas em 2025, enquanto 8,7 milhões de contribuintes empresariais estavam inadimplentes no início de 2026. Todos esses números representam recordes históricos. Diante desse cenário, a imposição de novas tarifas causaria sérios danos ao povo brasileiro, justamente os cidadãos que veem os Estados Unidos como parceiro e amigo. Por isso, reitero formalmente o pedido que lhe fiz
pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. Como já afirmei, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro. Caso essa seja a vontade do meu povo, estou preparado para colocar imediatamente minha equipe de transição à disposição do seu governo para que possamos concluir o mais rapidamente possível um amplo acordo de comércio e investimentos benéfico para ambas as nações, construído sobre os princípios do livre mercado, do respeito mútuo e da aliança estratégica que os nossos povos merecem. Permaneço à sua inteira disposição e espero aprofundar ainda mais a amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil. Respeitosamente, Flávio Bolsonaro, senador da República Federativa do Brasil. Em primeiro lugar, alguém tem que explicar ao Rodrigo, por exemplo, que não faria sentido enviar essa carta onde o Flávio diz que não há tarifas, pede que não haja aplicação da tarifa se elas já tivessem sido impostas. Ele teria que estar pedindo a retirada delas, que não é o caso. Em segundo lugar, ele reforça em um documento formal, e registra que esse pedido já havia sido feito pessoalmente. Em terceiro, ele não perde a oportunidade de explicar o estado no qual o governo Lula deixou o Brasil, e ainda agradece, pela designação do Comando Vermelho PCC. E assim, senhoras e senhores, é que se faz política externa. É assim que se faz política externa. Até o destinatário da carta, reparem que o Flávio poderia ter escrito ao presidente Trump, optou por escrever ao secretário Rubio, justamente a pessoa a quem o Lula está antagonizando. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.